Olá, meu nome é Cláudia e essa é a nossa aula sobre o portfólio da área de Humanidades, cursos de Teologia, Sociologia, Filosofia e Ciência da Religião. Esse portfólio é referente ao módulo A, fase 2 do ano de 2020. Para quem está chegando agora, vai fazer o seu primeiro portfólio, deve estar se perguntando o que é um portfólio. Dentro da metodologia da Uninter, dentro do nosso sistema de avaliação, nós temos algumas atividades avaliativas que contemplam, então, todo o nosso modelo de avaliação. Nós temos as APOS, que são as atividades pedagógicas online, temos as provas objetivas e as provas discursivas. Essas provas discursivas dentro da escola de educação, elas são realizadas mediante a realização desses trabalhos que acontecem a cada módulo. Então, a cada módulo A, fase 1, fase 2, você tem atividades diferenciadas para cumprir com a sua prova discursiva. Nas fases ímpares, fase A1, B1 e C1, você vai ter então o estudo de caso para realizar. E nas fases pares, nós temos o portfólio. Portfólio é uma metodologia de pesquisa e estudo que apresenta as etapas de leitura, pesquisa, prática, produção e o evento de roda de conversa, que é o portfólio na prática. Ele traz temas importantes para o contexto atual, desenvolvendo habilidades de leitura, escrita e oralidade. Então, sempre que você tiver um portfólio para realizar, você vai ter uma base teórica por trás, você vai ter uma proposta de estudo embasada em uma teoria, mas você também vai ter uma situação prática para desenvolver a partir daquela provocação. Então, é isso que a gente vai ver aqui adiante. Então, o tema desse portfólio é a transformação das cidades. Então, a primeira parte que nós temos é um texto falando sobre a transformação das cidades e quais são os impactos e como essas transformações ocorrem. Essa é então a base teórica da proposta de trabalho. Logo depois, nós temos uma situação real para apresentar aquela teoria na prática, que é a da cidade de Altamira, no estado do Pará. E a prática que você vai realizar é uma produção de um texto informativo a partir de uma pesquisa que você vai realizar na sua cidade. Então, você tem uma conceituação do que é a transformação das cidades a partir de um texto gerador. Depois desse texto, você tem então uma situação real que aconteceu em um município, para que você possa ter uma visão prática do que é a transformação das cidades. E o próximo passo é você então iniciar a sua pesquisa para conhecer o seu município, conhecer quais são as transformações que ocorreram ao longo dos últimos 10 anos na sua cidade e então realizar um texto. Então, vamos para o passo a passo. Primeira parte. Já fiz a leitura da parte teórica e também da história de Altamira. A partir daí, eu vou pesquisar a história do meu município, em sites, em bibliotecas públicas, conversando com moradores. Nessa pesquisa, eu vou então me atentar aos últimos 10 anos. E nos últimos 10 anos eu vou buscar analisar quais foram os fenômenos significativos e perceptíveis na história da minha cidade. Intervenções urbanas, fluxo migratório, diversidade religiosa, mudanças geográficas, construção de equipamentos culturais, investimentos em infraestrutura, etc. Você pode se atentar à cidade como um todo ou selecionar, se for uma cidade muito grande, por exemplo, Belo Horizonte, você pode escolher uma região daquele município para focar então o seu estudo. A partir daí você vai analisar qual o impacto dessas mudanças no modo de vida da população do município, quais são as melhorias ou danos sociais e ambientais. Por exemplo,
um bairro onde você tinha um rio e para atravessar aquele rio as pessoas precisavam utilizar canoas ou balsas para atravessar. Então, nos últimos 10 anos foi construída uma ponte naquele bairro. Quais foram os impactos daquela ponte, né, para a população daquele bairro? A partir daí, você vai produzir um texto informativo de 2 laudas. Para quem não sabe o que são 2 laudas, lauda é cada lado de uma folha de papel. Então, 2 laudas quer dizer uma folha frente e verso. 2 laudas comparando as transformações da cidade de Altamira com a sua cidade. Então, eu moro em Belo Horizonte, eu vou comparar as transformações que aconteceram na minha cidade ou na região que eu resido, na cidade de Belo Horizonte, nos últimos 10 anos, com as mudanças que ocorreram no município de Altamira. Você pode utilizar fotos para comparar o antes e depois da cidade. Então, por exemplo, uma cidade daquele bairro antes da ponte, uma foto daquele bairro antes da ponte, uma foto depois daquela ponte. Nesse caso, se você for pegar uma foto de um site, é importante que você cite a fonte de onde você retirou aquela foto. As referências de onde você fez a pesquisa para a construção do seu trabalho também é importante que você coloque elas ao final do seu trabalho em referências bibliográficas. Então, retomando, primeira coisa que eu preciso fazer é a leitura dos textos base para que eu possa compreender a proposta, entender o que aconteceu na cidade de Altamira, quais foram os impactos ocorridos ao longo do tempo aí por intervenções, e a partir daí identificar as transformações na minha cidade nos últimos 10 anos, relacionar então essas transformações ocorridas na minha cidade em comparação com a cidade de Altamira. Produzir um texto de 2 laudas destacando um dos aspectos que transformou em sua cidade, comparando com a cidade de Altamira. Então, eu posso colocar diversos aspectos que foram mudando ao longo desses últimos 10 anos na minha cidade, mas eu vou escolher um deles, vou dar destaque para um deles e compará-lo com a cidade de Altamira, né? Então, o que tem em comum entre as mudanças que aconteceram no meu município e no município de Altamira nos últimos 10 anos? Bom, diante da pandemia da Covid, a Uninter preza pela segurança dos seus alunos e também dos seus colaboradores. Nós não iremos realizar encontros presenciais para socialização dos trabalhos desenvolvidos, como é de costume no portfólio, né? O portfólio ele é uma atividade prática que requer apresentação. Tendo em vista, então, a situação na qual estamos vivendo atualmente, essa apresentação no Polo será substituída por uma apresentação online e você vai ter algumas possibilidades para fazer então essa sua apresentação. Lembrando que o trabalho pode ser feito individualmente ou em grupo. Caso a produção seja feita em grupo, o grupo pode escolher um dos colegas para produzir o vídeo ou ainda podem editar vários vídeos e transformar em apenas um. Por exemplo, o João grava a parte dele, a Maria grava a parte dele e depois você consegue juntar esses 2 vídeos e criar um só. Caso optem por apenas um colega gravar o vídeo, os demais colegas devem auxiliar nas respostas às dúvidas que surgirem durante a exibição do programa. Afinal, é um trabalho em grupo e todos precisam participar. Ou seja, eu resolvi fazer uma live no meu Facebook ou no meu Instagram. Eu tenho aqui os passos para a realização. Ler e elaborar o material, convidar os meus contatos, realizar a live. Durante a realização da live, eu vou estar apresentando e um dos meus colegas vai estar respondendo as perguntas de quem estiver online durante aquela transmissão. E depois de realizar a transmissão, eu vou tirar prints das interações das pessoas que eu convidei com a minha live para que eu possa comprovar então a realização dessa parte prática. Esse print dessa discussão eu vou colocar juntamente com o meu texto para comprovar então
a realização da prática. Eu posso fazer uma live no Facebook e no Instagram, posso também criar um canal no YouTube. Então, eu vou gravar um vídeo, cada integrante do grupo pode gravar o vídeo. O vídeo deve ter entre 3 e 4 minutos. Eu posso escolher um dos canais de comunicação para postar o link do vídeo. Então, eu gravei o vídeo, postei no YouTube e vou divulgar ele nos meus grupos de WhatsApp, no meu Facebook, no meu Instagram. Convidar as pessoas para assistirem e interagirem com esse vídeo. Eu também posso gravar um vídeo e enviar ele para os meus grupos de WhatsApp. Posso gravar esse vídeo sem necessidade de colocá-lo na plataforma do YouTube e enviar nos grupos de WhatsApp. Nesse caso, por exemplo, você pode enviar no próprio grupo do Polo e solicitar que seus colegas interajam com a sua postagem. Para todas essas opções é necessário colocar o print das interações e também da sua postagem. Por fim, o aluno que optar por não realizar o vídeo, ele estará abrindo mão então da apresentação do seu trabalho. Ainda assim, você tem a possibilidade de manter a apresentação por meio da gravação de um áudio ou texto. Agora, caso você não queira realizar o vídeo, produzir um texto ou gravar um áudio para apresentar o seu trabalho e compartilhar com os colegas, nesse caso você estará abrindo mão dos 10% referente à apresentação e seu trabalho será avaliado em 30%. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem contar comigo, estaremos sempre aqui à disposição de vocês. Entre em contato com a gente através do canal de atendimento do seu polo ou aqui no nosso canal do YouTube. Um abraço e até mais!